Bora lá, Revit Pit Stop, uma dica rápida, direto ao ponto de um assunto pré-definido. Vou te ensinar como é que você faz múltiplas cópias, como é que você controla essas cópias, tanto da forma linear como radial ao longo de um arco. Então você vai aprender a colocar várias mesas ao longo de um círculo, por exemplo, a colocar várias poltronas aqui para um anfiteatro que seja curvado dessa forma, ou reto aqui também, multiplicando ao longo dos vários níveis de uma só vez. Então uma ferramenta super interessante que você deve dominar, porque você pode usar a qualquer momento aí nos seus projetos. Então vou entrar aqui numa vista térreo, estou com uma cadeira selecionada qualquer e vou explicar primeiro como é que a gente faz as cópias lineares em uma linha reta. Então imagina que você queira multiplicar várias vezes essa cadeira, você seleciona ela, você vai aqui na aba de modificar, que já vai estar selecionado para você, e pega a opção de matrizes. Está vendo aqui, ó, matriz? Como é que funciona essa ferramenta? Quando você seleciona ela, ela vai abrir dessa forma para você e você precisa configurar alguns detalhes de acordo com o que você precisa. Vamos simular aqui, ó. Então, primeira coisa, vou marcar aqui a opção de linear, que já estava marcada. Eu tenho aqui a opção de agrupar e associar, deixarei marcado também, depois eu te mostro a diferença. E aqui que está um pulo do gato bem interessante, se você vai mover para o segundo ou para o último. Deixa eu te mostrar na prática como é que funciona. Eu vou deixar habilitado mover para o segundo. Poderia pegar aqui no centro dessa cadeira, tá vendo que neste caso tem uma linha? Então clico nesse ponto para cá e sei lá, eu quero que a cada cadeira tenha 1 metro de distância. Então eu aperto 1 de 1 metro e dou um Enter. Nesse ponto que eu dou um Enter, o Revit me pergunta, beleza, Thiago, quantas cópias você quer fazer? Imagina que eu coloco lá 4 cópias agora, apertei o número 4 e dou um Enter. Pronto, tenho 4 cópias. Está a cada 1 metro de distância. Como é que eu posso modificar isso? Eu poderia, por exemplo, selecionar uma das cadeiras, venho aqui no número 4 e mudo para 8. Agora eu tenho 8 cópias, 1 metro de distância cada uma. Quero mudar, não quero mais 1 metro, Thiago. Como é que eu posso fazer? Selecionar essa cadeira e eu poderia, tem várias formas, mas um jeito que eu gosto, que eu consigo controlar a distância exata, pegar a ferramenta MV de mover, então com essa segunda selecionada, vou mover para a esquerda, vou mover, por exemplo, 20 centímetros, ponto 20. Perceba que as demais também já se moveram. Se eu pego uma cota aqui, você vai ver que tem 80 centímetros para cada cadeira de distância. Por que eu movi? Se eu só clico, arrasto, ou vou com a setinha, eu perco esse controle de saber se é 80, se é 70. Então você consegue mover dessa maneira, certo? Esse primeiro detalhe, bem importante. Como é que se modifica, como é que se altera. Agora eu farei de uma outra forma. Vou colocar uma outra cadeira aqui embaixo, tá certo? Vou selecionar ela, vou lá no botão de matriz de novo. Em vez de marcar a opção de mover para o segundo, eu colocarei para mover para o último. Olha como é que funciona, tá? Seleciono a cadeira e vou levar lá na última posição que eu desejo, a última cadeira em si. Solto lá naquela outra distância, coloco quantos eu quero, por exemplo, 5. Então ele pega todo aquele intervalo e coloca 5 cadeiras de forma equidistante. A mesma distância de uma para outra, está com 1,60 para cada item aqui. E você pode, mais uma vez, selecionar qualquer uma delas e mudar a quantidade. Ó, quero 8 agora. Ou você pode pegar essa última e com a tecla de atalho MV para mover, você move. Ó, quero mover mais a distante. Ele continua redistribuindo isso de forma simétrica para você, tá certo? Só mais um detalhe para a gente partir para radial, simular para você. Imagina que você queira criar uma matriz, copiar vários, mas você não marca a opção de agrupar e associar. Quero te mostrar a diferença. Então vou lá, por exemplo, mover para o segundo, clico daqui para lá, coloco 4 cópias. Qual que é o problema disso, tá? Deixa eu só... Opa, nem dá para modificar depois, tá? Por isso que é importante você entender a diferença. Se você seleciona, vai em matriz, desmarca agrupar, associar, você já tem que colocar o número aqui em cima. 4 unidades. Mover para o segundo, clico, arrasto para o lado e solto, ele já cria 4. Mas não tem mais vínculo, eu não consigo clicar aqui e mudar aquela quantidade mais. Ele não está mais agrupado como está essas outras aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é um grupo para cada cadeira? Se eu entro dentro de uma cadeira dessa e modifico qualquer elemento, ele vai se modificar para as outras também. Então essa é uma diferença muito importante para que você possa entender e trabalhar com as suas matrizes dentro do Revit, certo? Dito isso, lá pelo 3D você já poderia observar que a gente tem aqui os elementos que eu fui criando também. Vou dar continuidade para trabalhar agora com esses elementos radial, que tem uma curva.
Então imagina que lá no térreo, vou apagar todas essas cadeiras que eu criei. Vou abrir agora uma outra vista 3D, que eu tenho aqui criado alguns pisos, como se fosse pisos de um auditório para simular com você. Gosto de criar muito pelo 3D porque você vai entender que ajuda a definir o plano de trabalho. Então, primeiro ponto de tudo, tá? Quando eu tenho aqui algo que seja radial dessa forma, não é uma escadaria reta como essa aqui do lado, o que eu costumo fazer e é interessante para você também? Eu vou lá no botão de arquitetura, pego a opção de definir o plano de trabalho, selecionar um plano de trabalho, dou OK, e vou selecionar em cima dessa primeira pisada que eu tenho aqui, ó, que é a primeira linha de cadeiras que eu terei no meu auditório. Então clico, se quero conferir para ver se eu peguei correto, arquitetura, botão de exibir, lá está o nosso plano. Às vezes ele pode ficar um pouco mais distante para você, você seleciona e consegue mover dessa forma. Então ele está definido certinho em cima da face daquele meu primeiro piso. Vou voltar lá em arquitetura, clicar em exibir de novo para ele se apagar, certo? Agora usarei o meu 3D aqui como uma vista de planta. Cliquei ali na superior no cubo para enxergar de cima, certo? Vou dar um zoom aqui próximo da onde eu estarei trabalhando e começo a colocar aqui as minhas cadeiras. Mas antes, o que é interessante? É interessante que você tenha uma linha pela qual você quer que seja percorrido o teu elemento. Como é que você faria isso? Eu vou pegar a tecla de atalho LI de linha, vou escolher aqui no meu template uma linha verde para ficar bem destacada, certo? Vou aqui no selecionar linhas, nessa opção, e darei um deslocamento de 50 centímetros, certo? Aí o que acontece? Se eu for passando o mouse aqui, eu consigo criar uma linha bem no meio dessa minha pisada que tem 1 metro, por isso que eu dei um deslocamento de 50. É só para você entender, é lógico que você vai ter o teu projeto, você vai criar a tua linha. Mas o que eu fiz? Eu criei uma linha bem no meio desse patamar, que aqui está, uma linha verde, para servir de referência para que eu possa distribuir as minhas poltronas, certo? Agora vou lá, arquitetura componente, pegar uma poltrona dessa, olha um outro macete legal também. E importante de você ter essa linha auxiliar para você. Porque quando você vai passando o mouse em cima dessa linha, ó, passei o mouse em cima da linha, se eu estou com o mouse em cima da linha, ela ficou azulzinha e eu aperto espaço, olha como é que a minha cadeira, a minha poltrona, ela vai se alinhando a essa curva. Então fica muito mais fácil eu colocar alinhado aqui logo de primeira. Eu vou pegar bem nesse canto, ó. Vou fazer de novo para vocês entenderem, tá? Estou com a linha, peguei a poltrona, estou passando o mouse aqui, ó. Passo o mouse em cima da linha verde, aperto espaço. Pronto, tenho alinhado lá com aquele eixo. Soltei, cliquei para colocar a minha primeira poltrona. Agora eu vou distribuir ao longo dessa linha. Mas antes, uma coisa bem interessante para você fazer é você vir aqui na aba de anotar, pegar aqui a opção de cota radial, tá vendo aqui, ó, cota radial. E o que você vai fazer? Você vai clicar em cima dessa linha verde. Quando você clica em cima dessa linha verde, o que ele faz? Ele sai lá do ponto do eixo e faz uma cota que vai servir de auxiliar para a gente, você já vai entender, tá? Por quê? Porque quando eu pego aqui a minha poltrona, selecionei a poltrona, vou deixar o zoom dessa forma que eu consigo enxergar toda essa cota que eu acabei de criar, pego a opção aqui de matriz, agora vou selecionar a opção de radial, que aqui está, vou marcar para agrupar e associar, porque eu desejo dessa forma, e vou marcar aqui para mover para o último, certo? Mas um detalhe importante, eu preciso aqui clicar nesse centro de rotação onde está local, eu clico aqui em local e vou passar o mouse, tá vendo que ficou uma curvinha assim no meu mouse? Vou passar o mouse aqui embaixo da minha cota, bem nesse centro aqui, tá vendo o X? Ó? Passo o mouse para cá, vou tirar um pouco do zoom, tem que tirar para aparecer. A hora que ele formar uma bolinha rosa, eu clico nele. Por quê? Porque agora eu tenho esse eixo, eu peguei aquela linha radial que vai fazer todo esse contorno. Então eu poderia clicar, por exemplo, nesse primeiro ponto aqui no meio da cadeira, mais ou menos, ó, clico aqui e arrasto lá, onde está ficando esse retângulo, é onde será colocado a minha outra cadeira. Então solto ela aqui nesse ponto e coloco quantas eu quero. Se for 5 unidades, está lá distribuído. Como é que eu modifico isso, Thiago? Eu parei antes de onde devia. Então você vai passar o mouse aqui, ó, aqui fora, tá vendo? Onde vai formar o triângulo lá com a cota. Por isso que é legal ter a cota, porque te ajuda, auxilia a enxergar onde você tem que passar o mouse. Passo o mouse aqui, cliquei, apareceu aquela bolinha, posso trazer mais para cá, ó. Vou jogar lá fora da minha plataforma, só para você entender. Olha onde veio a minha última cadeira. Então com essa bolinha você consegue clicar e arrastar e definir onde você quer
o teu último elemento. E pode também modificar aqui, em vez de 5, vou colocar agora 15 unidades. E já teria lá distribuído todas as minhas poltronas. Muito bacana, né, que você faça esse tipo de elemento. E o que é legal? É legal que você pode distribuir de várias formas e você poderia multiplicar também para essas pisadas superiores. É lógico que quando você tem elemento curvado, a cada piso desse aqui, a distância que vai ser percorrida é maior. Então, te aconselho criar uma linha verde dessa para cada piso. Ai, Thiago, dá muito trabalho. Pode ser que dê, mas se você for tentar fazer de forma muito automática isso, vai ficar mais difícil ainda, porque você precisa de mais cadeiras para cada item desse, certo? Entendido? Então vamos lá, vamos agora fazer a simulação se você tivesse um elemento circular. Então vou voltar aqui para o térreo, fiz aqui uma linha em vermelho qualquer, tá certo? Vou aqui pegar, vou pegar aqui só para vocês entenderem, tá? Deixa eu só pegar um elemento que já está pronto. O que é esse elemento? Deixa eu desagrupar ele, vou trazer ele aqui para baixo. Isso aqui é uma mesa e uma cadeira, tá? Isso é uma mesa e uma cadeira qualquer. Poderia ainda selecionar essa cadeira, CS, para criar uma similar. Só quero fazer um detalhe aqui, só para vocês entenderem. Tá, ó. Pego a cadeira, poderia ter 4 cadeiras, pego a mesa e crio um grupo. Vou agrupar. Tudo que eu quero multiplicar ao mesmo tempo, eu crio um grupo. Várias cadeiras e uma mesa, por exemplo. Certo? Vou pegar o botão de mover, pegar do centro, mais ou menos aqui aproximado dessa mesa, e trago até esse ponto aqui qualquer do meu círculo. Tenho lá uma peça. Como é que eu distribuo? Bem parecido com o que eu fiz anteriormente, já para fixar também o conteúdo. Então posso selecionar, posso vir aqui na opção de matriz, vou marcar aqui radial, vou deixar mover para o último, agrupar também. Agora um detalhe que eu tenho que clicar aqui no centro de rotação local, como eu tenho um círculo completo, fica muito mais fácil. Eu posso vir passando o mouse aqui no meio desse círculo e vai se formar uma bolinha rosa lá no centro. Quando se formar essa bolinha rosa no centro, eu clico nela. Poderia trazer aqui nesse ponto, vou arrastar lá para a direita, num ponto qualquer aqui, solto. 3, dou um OK e lá está. Passando o mouse aqui, poderia modificar. Pegar essa bolinha, vou levar lá até o outro lado. Olha, até próximo de se encontrar, onde eu quero o último de repente. Quero aqui. E vou modificar a quantidade, que está aparecendo 3 aqui, vou colocar 15. Então ele vai se distribuindo a quantidade que você deseja até aquele ponto final que você definiu aqui. Poderia ir mudando, em vez de 15, colocar 20, 30, você definiria a forma que você precisa para o teu elemento. Certo? Lá pelo 3D, olha como é que já estão aqui todas as mesas dispostas. Imagina um restaurante, alguma coisa que você vai distribuir. Certo? Agora, vou apagar tudo isso aqui e vou também apagar esse outro, para criar um exemplo aqui que é uma dica fenomenal para você, para te dar produtividade em muitos casos, tá? O que você tem que fazer? É interessante você sempre definir o teu plano de trabalho, tá? Arquitetura, definir, selecionar um plano, vai definir em cima da tua primeira pisada, aqui ó, em cima da primeira pisada. Olha lá como é que ficou, o plano de trabalho ficou até lá para fora, vou arrastar aqui para identificar, então tá certinho onde eu preciso, tá? Tá definido o plano de trabalho, vocês vão entender por quê. Vou clicar da superior, pelo 3D mesmo, estou enxergando. Pegarei lá em arquitetura componente uma cadeira qualquer. Deixa eu pegar aquela cadeira mais bonitinha para anfiteatro. Aqui está, solto ela. Todas essas famílias que eu estou usando estão ou estarão muito em breve já no plugin, tá? Estou colocando algumas ainda hoje para você. Essas famílias de anfiteatro também serão inseridas lá no plugin. Se você não conhece o plugin, clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou se você estiver no Instagram, você vai lá para o link da nossa bio, certo? Mas qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, seleciono, vou em matriz, pego a opção de radial agora, porque eu quero criar reto. Para o último, vou agrupar também e solto ela, sei lá, aqui nesse ponto coloco 15 cadeiras. Olha lá como é que está. Por que eu estou criando isso aqui? Para você entender que quando a gente define o plano de trabalho em cima de um elemento, ele já vai entender quando eu fizer isso aqui. Ó. Seleciono uma peça, botão direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista, vou olhar da superior, pegarei agora a matriz, marcarei aqui para mover para segundo e vou clicar, por exemplo, do começo aqui da minha escadaria até o início da segunda.
Coloco a quantidade de 4, que eu quero 4 fileiras, e olha a mágica acontecendo. As cadeiras estão acompanhando os níveis, porque ele entendeu que você definiu o teu nível da primeira cadeira naquela altura. Então, na hora que ele vai copiar para trás, ele a cada item vai também modificando essa altura. Pode ser útil para você, tá? Eu não faria esse processo aqui na questão desse tipo de cadeira, porque quando você multiplica para cima, até daria para você fazer. Mas quando você multiplica, deixa eu até tentar aqui, para você entender perfeitamente, tá? Então vou lá da superior, pego aqui para criar uma matriz, não sei se vai dar certo isso, não sei se vai dar certo. Mas eu vou, por exemplo, pegar desse ponto até para cá, vou colocar 4 unidades, certo? Por que eu não faria isso? Ó, você vai conseguir fazer acompanhar o nível, mas cada raio dessas curvas, desses patamares, são diferentes. Vocês concordam comigo? E quando você vai para o segundo piso aqui, ele tem mais caminho para percorrer. Por isso que quando é radial dessa forma, eu faria uma matriz para cada patamar. Eu acho que funcionaria melhor, certo? Então essa aula é isso, ficou até um pouco maior do que eu gostaria, com 16 minutos, mas é porque realmente é uma ferramenta que vai te ajudar muito dependendo do que você vai fazer. É importante que você saiba que ela existe. Você pode salvar esse vídeo, pode mandar para os seus amigos, pode seguir no Instagram, pode se inscrever no YouTube, clicar nos sinos para ser ativado, porque a gente vai sempre colocar dicas como essa. Você tem que ter esse vídeo salvo para que você possa recorrer quando você precisar, e você vai, uma hora ou outra, precisar ter este ganho de produtividade dentro do Revit, beleza? Um abraço, até a próxima aula!